Silêncio no Sinai. Imagine uma montanha cercada por nuvens espessas, trovões ecoando entre rochas antigas, e um povo inteiro observando à distância, tomado por medo e reverência. No topo daquela montanha estava um homem sozinho, sem comida do acampamento, sem companhia humana, apenas envolvido por uma presença que mudaria sua vida para sempre. Foram 40 dias. 40 dias que transformaram um simples líder em algo muito maior. Mas o que realmente aconteceu ali em cima? O que Moisés viu, ouviu e experimentou durante aquele período que marcaria a história espiritual da humanidade? Para entender isso, precisamos voltar alguns momentos antes. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Depois de séculos de escravidão, caminhavam agora pelo deserto, guiados por sinais extraordinários. O mar havia se aberto diante deles, o exército mais poderoso da época havia sido derrotado, e uma coluna de nuvem e fogo conduzia cada passo daquela multidão. Mas liberdade não significa imediatamente transformação. O povo ainda carregava medo, dúvidas e hábitos de escravidão. Eles precisavam de algo mais profundo. Precisavam de direção, precisavam de uma lei, precisavam entender quem era o Deus que os havia libertado. E foi exatamente nesse momento que a história mudou. O Monte Sinai começou a tremer. Relâmpagos cruzavam o céu. O som de um chofar parecia ecoar pelo deserto. A montanha estava envolta em fumaça, como se o próprio céu tivesse descido sobre ela. Era a manifestação da presença divina. E então aconteceu algo que ninguém esperava. Moisés subiu sozinho. Milhares de pessoas ficaram abaixo da montanha observando aquela pequena figura desaparecer entre nuvens e pedras. Para eles, parecia que Moisés estava entrando diretamente em um território onde nenhum ser humano poderia sobreviver. Mas ele continuou subindo. Cada passo representava mais do que uma escalada física. Era uma jornada espiritual, um movimento de aproximação entre o humano e o divino. E então Moisés desapareceu na nuvem. Ali começa um dos períodos mais misteriosos da história bíblica, 40 dias e 40 noites no topo do Sinai, sem registros detalhados de cada momento, sem testemunhas humanas, apenas a tradição e os relatos que Moisés trouxe depois. Mas o que sabemos revela algo extraordinário. Durante aqueles 40 dias, Moisés não apenas recebeu mandamentos. Ele recebeu uma visão completa de como uma nação deveria viver. Imagine isso. Um povo que havia vivido gerações sob opressão, agora recebia um código moral que definiria justiça, responsabilidade, espiritualidade e convivência humana. Não eram apenas regras religiosas. Era um modelo de civilização. Ali nasceram princípios que moldariam culturas inteiras ao longo dos séculos, os famosos 10 mandamentos. Mas o que poucos percebem é que os 10 mandamentos foram apenas o começo. A tradição descreve que Moisés recebeu orientações sobre leis civis, justiça social, relações familiares, ética, espiritualidade e até detalhes sobre como construir um lugar de encontro com Deus, o tabernáculo. Cada medida, cada material, cada símbolo tinha um significado. Nada era aleatório. Enquanto isso, no acampamento abaixo da montanha, o tempo parecia interminável. Dias passaram, depois semanas, e Moisés não voltava. O povo começou a se perguntar algo perigoso. Será que ele ainda estava vivo? A montanha continuava coberta por fumaça. Relâmpagos ainda apareciam ocasionalmente, mas não havia sinal de Moisés descendo. A ansiedade começou a crescer, e com ela veio a dúvida. Foi então que algo trágico aconteceu. Sem direção, sem liderança visível e dominados pela incerteza, alguns começaram a questionar se aquele Deus realmente estava com eles. E a decisão que tomaram mudaria completamente o rumo da história. Eles pediram a Arão que construísse um ídolo, um bezerro de ouro. Era uma tentativa desesperada de criar algo visível, algo que pudesse substituir a presença invisível que eles não conseguiam compreender. Enquanto Moisés estava no topo da montanha recebendo uma visão divina sobre santidade e propósito, o povo abaixo estava criando uma representação que reduzia o sagrado a um objeto. Esse contraste é impressionante. No alto do Sinai, revelação. No acampamento, confusão. No alto da montanha, silêncio sagrado. No acampamento, barulho de celebrações sem direção. E então, após 40 dias, Moisés desceu. Nas mãos, ele carregava as tábuas de pedra.
Gravadas nelas estavam palavras que mudariam a história humana. Mas antes mesmo de chegar ao acampamento, algo chamou sua atenção. Barulho. Não era o som de celebração pela sua volta. Era um tumulto estranho, uma festa que parecia completamente fora de lugar diante da experiência sagrada que havia acabado de acontecer. Quando Moisés viu o bezerro de ouro, algo dentro dele se quebrou. Aquele momento representava uma ruptura profunda. O povo que havia testemunhado milagres extraordinários estava agora voltando aos mesmos símbolos que conheciam no Egito. E foi nesse momento que aconteceu uma das cenas mais fortes da narrativa. Moisés lançou as tábuas no chão. Elas se quebraram. Não era apenas pedras se partindo. Era um símbolo poderoso. A aliança havia sido violada antes mesmo de ser oficialmente entregue ao povo. Mas a história não termina ali. Moisés voltou novamente ao Sinai. Mais 40 dias, intercedendo pelo povo, pedindo misericórdia, implorando para que aquela nação ainda tivesse um futuro. Esse detalhe revela algo profundo sobre quem Moisés havia se tornado durante sua experiência na montanha. Ele não voltou apenas como líder, voltou como intercessor. Alguém disposto a colocar sua própria posição em risco para salvar o povo que liderava. E então algo extraordinário aconteceu novamente. Deus renovou a aliança. Novas tábuas foram escritas. Mas dessa vez havia uma diferença. Quando Moisés desceu da montanha, algo nele havia mudado visivelmente. Seu rosto brilhava. A tradição descreve que sua face refletia uma luz intensa, resultado da proximidade com a presença divina. Era tão forte que o povo teve medo de olhar diretamente para ele. Pense nisso. A experiência no Sinai não apenas deu leis ao mundo, transformou completamente o homem que subiu aquela montanha. Moisés entrou como líder. Saiu como alguém marcado pela presença divina. E talvez seja exatamente isso que torna esses 40 dias tão poderosos. Eles mostram que encontros profundos com Deus não são apenas momentos espirituais isolados. Eles mudam pessoas, mudam decisões, mudam histórias, mudam destinos. O Sinai não foi apenas um lugar onde mandamentos foram entregues. Foi um lugar onde um homem foi transformado. E essa transformação ecoou através dos séculos. Até hoje, princípios que nasceram naquele momento continuam influenciando ideias de justiça, moralidade e responsabilidade humana em grande parte do mundo. Tudo começou com 40 dias. 40 dias de silêncio, 40 dias de revelação, 40 dias que mudaram a história. Agora imagine algo. Se você estivesse diante daquela montanha naquele momento, vendo relâmpagos, ouvindo trovões e observando Moisés desaparecer na nuvem, você teria coragem de subir? Ou ficaria observando à distância, como todos os outros? Essa é uma pergunta que atravessa o tempo, porque o Sinai não fala apenas sobre Moisés. Ele fala sobre todos nós, sobre a distância entre curiosidade e compromisso, entre observar e se aproximar, entre ouvir histórias, ou viver experiências transformadoras. E agora eu quero saber algo de você. Se você estivesse ali naquele dia, vendo a montanha envolta em nuvens e ouvindo a voz que ecoava pelo deserto, você teria coragem de subir também? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Eu realmente quero saber o que você pensa sobre isso. E se você gosta de explorar os grandes mistérios, histórias e revelações da Bíblia de uma forma profunda e visual, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal, porque nas próximas histórias vamos explorar eventos que continuam intrigando estudiosos, historiadores e milhões de pessoas ao redor do mundo. E algumas dessas revelações são ainda mais impressionantes do que a história que você acabou de ouvir.